Carol, você sabe qual é uma das principais preocupações hoje dos servidores públicos? Eu poderia citar a preocupação com a qualidade do trabalho, qualidade de vida também e o momento em que vão se aposentar. É justamente esse ponto, Carol, a aposentadoria. Uma das principais preocupações hoje dos servidores públicos é saber como os recursos, o dinheiro que ele deposita lá todo mês está sendo gerido. É por isso que o tema do Conexão Cidadão vai ser sobre a fiscalização da Previdência dos servidores públicos. Não sai daí. Quero dar boas-vindas a Natiane e o Wilson, mais uma vez aqui. Professor, obrigado, viu? Obrigado. Pela sua presença aqui. Vamos conversar. Esse tema da Previdência, né, Carol, é um tema que não sai de moda e eu acho que dificilmente nunca vai sair. Qual a relevância de fiscalizar, de ter esse olhar para os regimes próprios de Previdência? Natiane. Dimitri, como você diz, realmente pode ser até... Já era para ser uma resposta fácil, mas a gente vê que ainda não é dada a devida importância, né? Porque são órgãos que realmente precisam ser fiscalizados sempre, né? Tendo em vista que não necessariamente eles têm um orçamento de fato exuberante, porque é um órgão que funciona para gerir recursos previdenciários. Entretanto, existe uma materialidade bem relevante de todos os recursos que devem estar ali sendo gerenciados por estes órgãos, né? Então, e estes recursos são extremamente significativos na vida de todos os beneficiários em momentos bem sensíveis, que quando eles vão precisar ou para se aposentar ou para uma pensão, né? Então, e a oportunidade de ser fiscalizado, esses órgãos previdenciários, ela é constante, porque os recursos que estão sendo fiscalizados hoje vão atingir a vida de determinados beneficiários. Daqui a alguns anos, os recursos vão atingir a vida de outros determinados beneficiários. Então, assim, nós temos critérios de relevância, materialidade e oportunidade sempre que justificam a fiscalização destes órgãos. Então, só um minuto, viu, Carol? Então, o passado, o presente e o futuro, tudo ao mesmo tempo agora. Sempre. Então, por isso a gente deve fiscalizar sempre estes órgãos, de modo que é extremamente significativo o impacto dele na vida de todos os beneficiários. Existe uma teoria chamada teoria do risco social, já falei disso outra vez, que ratifica o que Natiane está falando. Imaginem os senhores se uma massa de trabalhadores chegam à idade de aposentar, implementa as condições de aposentadoria e não tem dinheiro para... O fundo não tem dinheiro para pagar essas aposentadorias agora e futuras, porque os recursos são futuros também. Cria-se um caos, possivelmente cria-se um caos, por isso se chama a teoria do risco social, e que o Estado tem que absorver esse, entre aspas, prejuízo, pois os recursos deveriam estar capitalizados agora, capitalizados com base nas contribuições passadas e com projeções de pagamento futuras. E, assim, eu gostaria de saber quais são, assim, os aspectos levados em consideração quando se fiscaliza um regime próprio de previdência social, né? Que são os institutos de previdência, né? A gente analisa, você pergunta para fazer a escolha da amostra ou já passar da fase da amostra? Tanto no planejamento, como na própria execução também da fiscalização. Certo, porque a gente, nesse momento do trabalho que nós estamos realizando, a gente faz primeiro a seleção de uma amostra com base nos que aparentemente estão mais críticos, né? Então, existe todo um trabalho de inteligência anterior, né, para ver quais são, na teoria, os que estão em situação mais delicada, para que a gente possa, não necessariamente só apontar falhas, mas, de fato, a gente conseguir melhorias, né, e garantias nesses benefícios futuros que deverão ser pagos, né? Então, de início, a gente seleciona já partindo desse pressuposto, né? E quando a gente inicia o trabalho da fiscalização, nós temos algumas perguntas de auditoria, uma matriz de auditoria, que a gente tem por blocos, né? Uns que focam na gestão do RPPS, que a gente, infelizmente, a gente ainda está tentando melhorias nisso, né? Que
no caso, a escolha dos dirigentes, a capacitação dos dirigentes, a capacitação do comitê gestor, como é que foi formado esse comitê gestor, a reunião desse comitê gestor, as proposições, né? A gente analisa em seguida também a parte dos investimentos, como é que estão sendo realizados esses investimentos, a parte contábil, quem é que realiza a parte contábil, como é que está sendo feita essa escrituração contábil, principalmente fazendo a checagem com os relatórios de investimentos, porque é uma parte que a gente percebe que ainda precisa ser bem melhorada, sabe? Os investimentos são feitos e a gente não encontra essas informações nos registros contábeis, ou quando encontra, eles não estão correspondendo com as informações dos relatórios de investimentos. E isso demonstra uma fragilidade, né? Tanto para a sociedade como para os segurados, né? Então, assim, precisa ser realmente passado uma confiabilidade maior nesses dados. Então, são aspectos de gestão, aspectos dos investimentos, aspectos contábeis e aspectos atuariais que o nosso amigo Wilson contribui essencialmente. A gente verifica se as certidões de regularidade previdenciária emitidas pelo Ministério da Previdência estão sendo emitidas por via judicial ou que estão vencidas, né? Também a gente utiliza, juntamente com a diretoria de inteligência, a verificação daqueles que tem um índice chamado Índice de Sustentabilidade Previdenciária, emitida pela Secretaria de Regimes Próprios. Então, os profissionais verificam quais são aqueles municípios do estado do Ceará, por exemplo, que estão com um índice de sustentabilidade de piora, tipo categoria D, categoria C, que são as piores. A melhor categoria é A e, ao que parece, no estado do Ceará só tem um município. Não tenho certeza, mas os restantes são nas categorias C e D. Então, a gente escolhe aqueles que estão mais próximos da delicadeza que ela falou, né? Da situação mais delicada, que é a situação D. Tá? E também de denúncia. Tem municípios que nós recebemos muitas denúncias específicas daquele município. Então, é bom que a gente também analise, além da denúncia, a regularidade daquele município está sendo frequentemente denunciada, né? Então é como se houvesse uma série de indicadores para formar a amostra, até porque isso. Dos 184 municípios, quantos tem Instituto de Previdência? 64. E aí o nosso intuito é que realmente todos sejam fiscalizados, né? Mas aí existe todo um planejamento, né, de auditoria, por isso a gente precisa realmente fazer uma amostra. E já foram feitas 2 rodadas, né, dessa auditoria e iremos fazer mais, de modo que no final a gente abrangerá todos, né? Mas de início a gente tem que adotar critérios, né, para fazer essa amostra de forma a pegar os mais sensíveis. Eminentemente técnico. Isso. Não envolve nenhum elemento político. Nenhum elemento político, mas de modo realmente a garantir a melhoria desses órgãos, né? E até porque são servidores que fazem esses órgãos, assim, movimentam esses órgãos, né? A Previdência movimenta a economia local. É difícil você pensar que tirar, por exemplo, um município que iria extinção e perguntamos para ele, você vai querer extinção do seu município, mas você já avisou para os seus servidores que eles vão entrar numa fila para garantir a aposentadoria no INSS? Você tem recurso para devolver o dinheiro que foi contribuído? É mais fácil o servidor ser aposentado no município e validado pelo Tribunal de Contas do que ir ao INSS, entrar numa fila de milhões de pessoas para poder ter o seu certificado de aposentadoria e, logicamente, o pagamento da sua aposentadoria com mais celeridade, com certeza. Dentro das auditorias que vocês já fizeram, né? Foram 2 rodadas, né, da gente que vocês falou. Vocês já notaram nessa segunda rodada, assim, uma melhora em alguns municípios que vocês já auditaram? Vocês deram recomendações, é interessante que vocês façam isso e aquilo. E nessa outra rodada da auditoria, vocês já notaram que teve melhora ou continua assim naquele platô que esse município já vinha? A gente tem muito a melhorar mesmo ainda. Os que participaram da primeira rodada, eles já estão num processo
de melhora, porque existe o período da pós-fiscalização de monitoramento. Então, a gente faz recomendações e monitora. Então, com isso, os que já passaram pela primeira e estão em fase de monitoramento, aí sim, a gente já consegue verificar essa melhora mais sensível. Mas os que nós terminamos a primeira etapa, né, de fiscalização, de recomendação e elaboração de relatório final, realmente, dessa segunda amostra, a gente ainda vê muita necessidade de melhoria, sabe? Assim, com poucos que a gente percebe já uma melhora. O processo de monitoramento, ele tem feito um trabalho de requerer as ações administrativas e judiciais para o ressarcimento e o repasse de contribuições não repassadas, por exemplo, que é muito importante para o regime de previdência. Por exemplo, o município, ontem a gente estava na reunião, ele tem um parcelamento de 10 milhões de reais não repassado de 18 anos, por exemplo. A gente exige, o tribunal recomenda, determina que ele adote as providências legais e administrativas para que seja repassado, tipo esses 10 milhões. Contribuições não repassadas. A partir desse semestre, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará vai fazer um monitoramento quase que concomitante. Um projeto que a gente fez agora, a partir dos dados que tem no SIM, a gente vai dizer para o município, para o ente, né, o município e para o jurisdicionado, o regime de previdência, que não houve, no mês de março, não houve repasse de 2 milhões, que ele imediatamente adote as providências administrativas e judiciais para que isso possa ser repassado, para que capitalize, né? E juro, multa, deixando bem claro. Eu queria deixar bem claro isso, como a gente deixou em outro momento. Juro, multa e atualização monetária, a causa, quem deu causa, prefeito e secretário, vai receber o boleto posteriormente dado pelo Tribunal de Contas. Então é importante que os prefeitos e os secretários adotem as providências também para fazer os repasses que devem ser feitos, fazer o repasse dos parcelamentos que deve ser feito, e que os gestores dos regimes de previdência adotem providências para que isso também seja realizado. E para finalizar, baseado na experiência profissional de vocês nessas fiscalizações e até mesmo acadêmica, quais seriam, assim, boas práticas que poderiam ser adotadas para a sustentabilidade desses regimes, desses institutos de previdência? Carol, a gente sabe que a previdência ela envolve assuntos bem complexos, né? E que, por exemplo, um gestor sozinho, provavelmente ele não vai deter todo o conhecimento que ele necessita para gerir aquele órgão da Previdência. Então, a gente, primeiramente, esse gestor ele precisa ser bom, precisa ser capacitado. E existem exigências, normas que precisam ser seguidas quando da nomeação desse gestor, né? Então, o primeiro ponto é esse. Porque já de pronto a gente já encontra irregularidades nesse quesito. Então, partindo do pressuposto que esse gestor ele é capacitado para gerir um órgão de previdência, ele também precisa ter um staff bom. Então, esse gestor ele precisa realmente ter servidores ou, no caso de contratação de alguma assessoria específica, mais uma assessoria que ele também possa confiar, que ele possa realmente requerer trabalhos que, sabendo que quando nós formos avaliar, a gente... Não, esse pessoal fez um trabalho bom, né? O pessoal da assessoria e o gestor tomou uma decisão embasada, né, para que ele possa ter respaldo para tomar decisões, né, que depois não venham prejudicá-lo, né? Tanto em relação a onde investir, né, melhores rentabilidades, o que quer que seja, ou até assessoria jurídica, porque existem outros problemas além de investimentos, né, uma assessoria atuarial também, né? Então, porque realmente são conhecimentos específicos. Então, esse gestor precisa de um staff muito bom. E, além disso, essa gestão, ela precisa estar atuante de forma constante, né? Não dá para um gestor de um órgão previdenciário ele atuar de vez em quando, não. É uma gestão constante, corriqueira, analisando relatórios que ou a assessoria vai fornecer ou os servidores do órgão vão fornecer, porque existem movimentações rápidas que, se não forem tomada uma decisão, vai ter um prejuízo enorme
nos recursos geridos por esse fundo, né? Então, de pronto é isso, é uma melhora na gestão, né, que precisa ocorrer, e depois uma melhora nos relatórios contábeis, também que esses gestores requeiram melhoras nos relatórios contábeis, né, que esses contadores também prestem mais atenção nas normas contábeis que precisam ser respeitadas, principalmente no que se refere aos investimentos. E no aspecto atuarial também, né, que os atuários ou as assessorias atuariais, elas de fato cumpram as normas atuariais, os pré-requisitos atuariais, os critérios atuariais, para elaborar uma nota técnica e depois que nós iremos fiscalizar e não iremos achar irregularidades, proponham, né, soluções ou possíveis soluções para um déficit atuarial, por exemplo, e esse gestor consiga, junto com a sua gestão, colocar em prática essas sugestões técnicas e embasadas que lhes foram sugeridas. Então, com isso, provavelmente, esse órgão vai conseguir melhorias. Se ele atuar nessas 3 áreas, possivelmente vão ter boas melhorias. Uma boa prática que os regimes de previdência poderiam adotar era, ao invés de emitirem certidão de regularidade previdenciária por via judicial, eles apresentassem eles mesmos administrativamente os documentos requeridos pela Secretaria de Previdência, que são demonstrativos contábeis, atuariais, relatórios de auditoria e outros documentos, e assim como um programa chamado Programa Progestão. Eles poderiam fazer adesão ao programa de Progestão. Por quê? Porque o programa de boa gestão, Progestão, ele requer também alguns... chama a palavra bonita, né? A accountability, e outra palavra que eu esqueci agora, mas é a entrega de documentos relacionados a controle interno, documentos relacionados à transparência, documentos relacionados à composição da estrutura do fundo, documentos de investimentos, a publicação de relatórios de auditoria atuarial. E eu vou dizer por quê. Esse relatório é uma caixa preta, ninguém consegue abrir, a gente recebe porque a gente exige que ele encaminhe. Mas eles poderiam publicar essas notas, esses relatórios de avaliação. Então, a adesão ao Progestão, que requer vários documentos, além dos que são encaminhados lá no CadPrev, né, para a certidão de regularidade previdenciária de forma administrativa, seria uma boa prática, que quase todos não têm. Como se fossem práticas de transparência. Exatamente. Né? Entrega de documentos, entrega de demonstrativos e entrega de elementos que possam ser, que a sociedade também possa ter acesso, e ela, a primeira fiscal, pudesse nos dizer os caminhos que a gente deve adotar. Carol, é um tema que a gente passaria o dia inteiro conversando aqui. E eu acho que não cessariam dúvidas, argumentos, como é que a gente podia ir para cá para tudo dar certo. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, Natiane e Wilson, por esse momento riquíssimo, né? E espero que tenhamos outras oportunidades para conversar e que a gente possa ter mais tempo, né, Carol? Exatamente. A gente sabe da importância de sempre divulgar as atividades do Tribunal de Contas e também do papel do controle externo em orientar as gestões públicas, né? Sim, eu agradeço demais a oportunidade, colocar à disposição para novos momentos, porque realmente é um tema riquíssimo que a gente consegue falar por horas, né? E aqui a gente deu só umas pequenas pinceladas, mas de modo que já é extremamente satisfatório ver esse interesse cada vez maior sobre o tema. Então, a gente está aqui à disposição. Também. Muito obrigado, na hora que precisar. O Conexão Cidadão fica por aqui. Qualquer dúvida ou sugestão, pode mandar e-mail para a gente. Nosso e-mail é comunicação@tce.ce.gov.br. Até o próximo programa. Até.